Bom, galera, hoje nós vamos trabalhar, né, com a variável de processo pressão. E nós vamos ver que o maior aliado, né, para fazer exatamente, né, a medição, né, da grandeza vazão, o maior aliado é uma medição direta de pressão, né, de variação de pressão. Eu vou repetir muito isso com base, né, nos tipos de medidores. Tá? Bom, medição de vazão, né, é definida no seu sentido mais amplo com a determinação da quantidade de líquido, gás ou sólido que passa, né, em um determinado local por unidade de tempo. Pode também ser definida como a quantidade total de fluido movimentado. Né? A quantidade total movimentada ela pode ser medida em unidades diferentes, né? Em litros ou milímetro cúbico ou centímetro cúbico, metro cúbico, galões, pé cúbico. Galões podem ser galões americanos ou galões canadenses, ou também unidade diária, né? Pode ser medido em grama, quilograma, toneladas, libra. Ou seja, a vazão instantânea ela é dada por uma dessas unidades que eu falei, né? Dividida pela unidade de tempo. Então, com base numa unidade de tempo, né, e essas unidades de medidas, você faz a medição de vazão, ok? Então, por exemplo, litros por minuto, né, litros por hora, metros cúbicos por hora, galões por minuto, galões por hora, né, e geralmente esses galões são os galões americanos. Já já vamos ver a conversão. E no caso de gases e vapores, né, a vazão instantânea pode ser expressa em quilograma por hora ou metro cúbico por hora. Quando se mede a vazão em uma unidade de volume, né, deve ser especificada as condições bases consideradas. Assim, né, no caso de líquidos, é importante indicar que a vazão se considera, né, nas condições de operação ou de 0 graus Celsius a 20 graus Celsius, né, essa é né, a relação, ou para uma outra temperatura qualquer. 20 graus Celsius a 25 graus Celsius considerado temperatura ambiente, né? Na medição de gases. Não é comum indicar, né, N metro cúbico por hora, onde esse N não é Newton, tá? É chamado de normal. Então, normal metro cúbico por hora. Ou seja, né, numa temperatura de 0 graus Celsius, né, e a pressão atmosférica. Né? Ou em SCFM, que significa pés cúbicos, né, standard por minuto, né, padrão de pé cúbico por minuto. Uma temperatura de 60 graus Celsius e também com a pressão atmosférica. Né, sendo a pressão atmosférica em PSI 14,696 PSI. Então, quando você faz conversão de unidades de vazão, você tem que ter ideia essa relação aí, né? Que 1 metro cúbico equipara, né, a 1.000 litros, que equipara, né, a 1.000 centímetros cúbicos, que equipara a 1 pé cúbico, que equipara a 0,0283168 metro cúbico, e um galão americano, que significa 3,785 litros, que é a unidade de medida de galão utilizada. Galão canadense, né, não, eu trouxe caiu o negócio aqui. Eu não trouxe a medida de galão canadense porque ela industrialmente ela não é muito aplicada, tá? Uma libra, 0,4586 kg e 1 kg para 2,2046 libras. Bom, então quando a gente fala de tipos de medição de vazão, existem basicamente dois tipos de medidores de vazão. Aí, dentro dessas duas categorias, você tem diversos outros, né? Então, essas duas categorias são os medidores de quantidade, né, de vazão e os medidores de volume, né, volumétrico. Bom, os medidores de quantidade são aqueles que qualquer instante, né, permite saber que quantidade que passou, mas não a vazão do fluxo que está passando. Ele vai por como se fosse lote, né? Então, juntou uma quantidade, juntou uma quantidade, ele mede, né? Quantidade,
ele mede. Então, exemplo, ó, bomba de combustível, né? É um medidor de quantidade, não mede o que está passando no momento. O que ele está indicando lá, né, é o que passou, não é o que está passando. Hidrômetros, balanças industriais. Os medidores de quantidade podem ser classificados em medidores de quantidade por pesagem ou medidores de quantidade por volume. Tá? Não são os medidores volumétricos, aí já é outra coisa. Então, os medidores de quantidade por pesagem, né, são utilizados para medir sólidos, como é o caso de balança industrial. Já os medidores de quantidade volumétrica são aqueles que o fluido passando em quantidades sucessivas pelo mecanismo de medição faz com que o mesmo acione o mecanismo de indicação, né? E esses medidores são utilizados em os elementos primários de bombas de combustível, por exemplo, né? E nos hidrômetros. Então, a própria quantidade volumétrica, né, vai fazer a indicação tanto no bomba de combustível quanto no hidrômetro. Então, alguns tipos de exemplos, ó, disco mutante, tipo pistão, tipo pá giratória, tipo nódulo rotativo e outros. Né? Esses foram os exemplos. Ó. O tipo disco mutante é como se fosse a bomba de combustível ou como é que é? O hidrômetro. Ou hidrômetro. Então vem uma quantidade de água aqui, ó. Então quando ela é suficiente para mover, né, esse disco mutante aqui, aí ele simplesmente passa para a saída. E essa movimentação dele, ó, ele vai girando esse contagiro, essa pazinha aqui. Ó. Então veio uma quantidade, fez peso, vai. Ele sobe de novo, veio outra quantidade, fez peso, vai. Então ele vai girando essa pazinha. Né? E o contagiro vai indicando lá o valor que você vai pagar. Agora, tem pás giratórios, que é como se fosse ventilador, né? Ele vai pegando uma quantidade e vai deslocando para frente. Então, a gente diz que é volume por revolução, né? Que ele faz ali, ele vai entregando. Tipo pistão, né? Tem um pistonete aqui, uma baita de uma mola, tá vendo? Então vem o fluido aqui, desloca esse pistão para baixo. Aí essa haste aqui, ó, faz uma indicação remota, que quando o pistão desce, essa haste também desce. Então ela faz uma indicaçãozinha no mostrador. Né? E a quantidade de vazão vai passando. Por medidores de quantidade de vazão. Né? E nódulos rotativos. Né? Você tem como se fosse dois símbolos de infinito, né? Dois números 8, né? Então, um gira com a quantidade e o outro gira fazendo, né, a rotação do contagiro. Então, um gira com base na quantidade de volume e o outro gira o contagiro, como se fosse master e slave. Bom, os medidores volumétricos são aqueles que exprimem a vazão por unidade de tempo. Né? Então, medição de vazão por pressão diferencial nos afirma, né, que é produzida por vários tipos de elementos primários colocados na tubulação de forma tal que o fluido passe através dele. Então ele vai passando, né, e vai fazendo uma matemática, né? Câmara de pressão alta, de pressão baixa, e vai dando o valor resultante. A função é aumentar a velocidade do fluido na saída, né? Em um pequeno comprimento para ver uma queda de pressão. Então, se você aumenta a velocidade, você reduz pressão. Então, você vai ter pressão alta e pressão baixa. Então, a vazão pode, então, ser medida a partir dessa queda. Então, comportamento, né, da pressão do processo. Então, uma vantagem primordial dos medidores de vazão por pressão diferencial, ΔP, é o mesmo que podem ser aplicados a uma grande variedade de medições, né, envolvendo a maioria dos gases e líquidos, inclusive fluidos com sólidos em suspensão, bem como os fluidos viscosos.
em uma faixa de temperatura e pressão bastante ampla. O inconveniente desse medidor é que a perda de carga dele vai ser alta, né? Sendo a placa de orifício, né, como um dispositivo que fica aqui no meio, vou falar mais sobre ela, né, provoca a perda irrecuperável de 40% a 80%, né, do ΔP, né, da variação da pressão. Então faz uma medição mais linear, mas em compensação, né, produz uma perda muito grande. Bom, você tem a sua tubulação, né? Aí você restringe a passagem dela. Então você vai aumentar a pressão nessa câmara e vai diminuir nessa câmara, aumentando a velocidade. Depois, a pressão vai aumentando gradativamente novamente por conta do diâmetro do tubo. Mas nesse momento aqui, você produziu uma área, né, de pressão alta e uma região de pressão baixa, né? Repara como é que a coluna de líquido de mercúrio aqui, ou de água, né, ela não fica proporcional, né, como mantida pela pressão atmosférica no mesmo nível. Com a pressão aumenta num canto, ela tende a flexionar. E essa variação é que o medidor detecta. Então ele vai fazer pressão de alta menos a pressão de baixa, e essa variação é que vai ser transmitida como valor de vazão. Essa variação de pressão vai ser transmitida como valor de vazão. Mais para frente, eu trouxe um estudo de caso para fazer essa simulação aí, com duas formas diferentes de fazer. Bom, conceitos básicos. Regime de escoamento de fluidos em tubulações. Então, o escoamento de um fluido numa tubulação pode ser caracterizado por um dos seguintes regimes, sendo laminar ou turbulento. Tá? Laminar é um fluxo mais contínuo, ideal. Turbulento, ele está todo chacoalhado, batendo nas paredes da tubulação e produzindo perda de carga. Mas vamos lá. A corrente laminar se caracteriza por escoamento em camadas planas ou concêntricas, né? Então, fica centralizado lá direitinho o fluido, dependendo da forma do canal ou do tubo, sem passagem das partículas do fluido de uma camada para outra camada, né? As partículas aqui, sem trocar camada, né? Vai concêntrica e sem variar a velocidade para determinada vazão. A corrente turbulenta, ao contrário, né, é caracterizada por uma mistura intensa do líquido e oscilações, né, de velocidades e pressões. O movimento das partículas é desordenado e sua trajetória tem geralmente formas complicadas, né, todas fora de padrão. Então, para determinar, né, se o fluxo vai ser laminar, a laminaridade do escoamento do fluido, a gente depende do número de Reynolds, onde o número de Reynolds é um número adimensional, ele não tem unidade de medida, é literalmente um valor e você avalia esse número, né? Muito utilizado em mecânica dos fluidos para cálculo de regime de escoamento, né, de um determinado fluido sobre uma superfície. É utilizado, por exemplo, em projetos de tubulações industriais, asas de avião, né, para você ter uma ideia de escoamento do fluido gasoso ou fluido líquido pelas asas, né? Bom, o fluido tem um fluxo laminar, que é a condição ideal, né? Então, quando as moléculas poliméricas se movimentam paralelamente ao longo de um tubo. Isso acontece até uma determinada velocidade. Acima dessa velocidade, que é de 6 metros por segundo, então as perdas de pressão serão maiores devido ao aumento do atrito e geração de calor, tendo assim um fluxo muito turbulento, tá vendo? Então, velocidade máxima comparada a um fluido do tipo óleo é de 6 metros por segundo, tá? Água é menor ainda porque ela é menos densa. Bom, o tipo de fluxo depende de alguns fatores, né? Como a velocidade do fluido, o diâmetro do tubo, viscosidade do fluido, rugosidade interna das paredes do fluido, por exemplo. Para saber se o fluxo vai ser laminar, que é o ideal, ou turbulento, que é o indesejável, calculamos o número de Reynolds, né? A gente representa com a letra RE. Então, o número de Reynolds, né, ele vai ser
né, o diâmetro interno do tubo em centímetros, vezes a velocidade do fluido em centímetros por segundo, né, dividido pela viscosidade cinemática do fluido, que é dado em estoques. Né? Pode, se for no caso de óleo hidráulico, óleo industrial, é dado, né, de 0,45 a 0,5 ou 0,50. Tá? Então, dependendo do fluido, você vai ter, né, um número de toques de uma viscosidade cinemática diferente. Então, o número de Reynolds indica o tipo de fluxo de escoamento, correto? Se ele for entre 0 e 2000, dizemos que ele é laminar. Se for entre 2000 e 3000, vai depender. Qual é o comprimento dessa tubulação? Quantas curvas ele faz? Ele faz 90 graus. Né? Tudo isso vai tornar o seu fluxo turbulento. Ele tem restrição, né? E acima de 3000 você já diz logo que ele é turbulento. Né? Então, vamos refletir. Vamos fazer uma base de cálculo para um fluido, né, do tipo óleo com viscosidade de 0,5 estoques e numa velocidade de 400 centímetros por segundo, né, com um tubo de diâmetro de 2 centímetros. Qual seria, né, o tipo de fluxo dele? Laminar ou turbulento? Né? Então a gente vai resgatar a fórmula do número de Reynolds, né, e vamos substituir os valores. Então, velocidade do fluido vezes o comprimento, né, aliás, vezes o diâmetro do tubo, dividido, né, pela viscosidade do óleo, do fluido. Né? Então, calculando, você vai encontrar 1.600 Reynolds. Isso significa, né, que o fluxo é laminar. Então, tá, para esse óleo, para esse diâmetro de tubulação, para essa velocidade de escoamento, ele permite um escoamento laminar. Bom, distribuição de velocidade, né? Informa que nas medições de vazão na indústria, o regime de escoamento é basicamente turbulento, né? Porque você vai ter comprimento de tubulação, vai ter diâmetro menor de tubo, vai ter joelho, vai ter T, né? Que vai fazer as curvas, então sempre basicamente vai ser turbulento. E o regime turbulento é caracterizado por um perfil de velocidade mais uniforme que o perfil correspondente ao regime laminar. Já a viscosidade, né, é uma das mais importantes características dos fluidos, já que interfere diretamente no escoamento, né, do próprio fluido. E a equação da continuidade, né, ela vai depender, né, do princípio de Bernoulli. Né? Então, em regime permanente ou uma tubulação, não haverá acumulação de massa no volume compreendido entre as seções 1 e 2, que a gente vai ver a seguir. Pois nesse caso, né, pelo menos a massa específica vai variar, deixando o regime ser permanente. Então, o princípio de Bernoulli, né, ele trata de uma condição ideal, né, que não é essa que a gente está vendo aí. Então, ele não possui, ele trata de um fluido que não possui viscosidade, que seu deslocamento ocorre sem atrito, portanto, sem perda de carga, e, no entanto, sem diferença de pressão, né, entre as seções. Logo, né, sem a inclinação, né, dessa tubulação. Então, você não considera que as pressões vão ser diferentes e que as inclinações de Z1 e Z2 sejam basicamente as mesmas. Né? Então, o princípio de Bernoulli ele afirma o seguinte, que a pressão total de um fluido incompressível, tá vendo? É a condição ideal, incompressível, não existe. Pode existir pouco compressível, mas é a condição ideal que ele afirma. Em regime permanente de escoamento sem perdas, mantém-se constante ao longo da tubulação. E a representação matemática desse teorema ela é dada aqui. Né? Você tem uma razão entre P1, né? V1, V2, P2, aqui a seção 1, seção 2, né? E os Z's. Então, como ele considera uma condição ideal, ele considera que as alturas Z1 e Z2 sejam as mesmas também, Z1 igual a Z2.
né? Então trouxe aquela fórmula aqui para cima. Tá vendo? Ele considera Z1 igual a Z2. Então elas saem dessa forma, só sobra o restante. Né? Então P1 e P2 são expressões estáticas medidas na seção 1 e 2 em Pascal, né? Na unidade de medida Pascal. O D vai ser o peso específico. Na verdade não é D, tá, gente? É essa letra grega Rho. Tá? Esse D aqui, na verdade, é a letra grega Rho. Tá? Que é o valor específico, né? Que é o peso específico do fluido no trecho considerado, né? Em normal por metro cúbico. Né? Esse 3 aqui ele é subscrito. O G, né? 2 vezes o valor da gravidade, né? A aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Então aqui eu posso até aproveitar para corrigir. Essa letra grega aqui, gente, não é D, é a letra grega Rho. Eu não vou encontrá-la rápido aqui. Tá, como eu não vou encontrá-la rápido aqui, eu vou fazer o seguinte. Ó. Pronto. Agora sim. Tá? Então, peso específico do fluido, aceleração da gravidade em metro por segundo ao quadrado. Né? E J1 aqui, ó, e J2, as velocidades médias do fluido, né? Que seria V1 e V2. Tá? Velocidade média do fluido. Ok? Aqui na imagem ele está como V1 e V2. Tá? Então, o princípio de Bernoulli diz que a soma da energia potencial e da energia cinética são constantes para uma vazão constante, né, nos vários pontos de um sistema. Que quando o diâmetro do tubo diminui, a velocidade do fluido vai aumentar gradativamente. E a energia cinética também vai aumentar ao longo da energia cinética, né, e precisa ser compensada pela redução da pressão. Beleza. Então, vamos lá. Princípio de Bernoulli. Reduzimos o diâmetro da tubulação. O que ele vai fazer nesse ponto aqui? Ele vai aumentar a pressão, né? Vai aumentar a velocidade e vai diminuir a pressão neste ponto. Né? Neste ponto aqui vai diminuir a pressão. E como ele é inclinado aberto novamente, em algum momento ele retoma aquela pressão original do fluido da tubulação. Então, no momento onde você restringe, ali aumenta, depois diminui, mas depois ele vai tomando forma e vai recuperando a sua energia. Nesse ponto aqui, que ele está de um lado, né? Na tua esquerda aí, ele está aumentando a pressão. Na tua direita, ele está diminuindo a pressão. Nesse ponto central perfeito, ele vai fazer o que a gente vem sinalizando, que é o ΔP. A pressão de alta menos a pressão de baixa. Então, este medidor aí, ele vai medir exatamente a variação de pressão entre a pressão alta e a pressão baixa. Ok? Instalação e método de medição de vazão por essa teoria de pressão diferencial. Na indústria, o método mais utilizado para medir vazão pelo princípio da pressão diferencial variável é através da placa de orifício. Né? Então, uma instalação típica, a gente pode observar aqui. Ó. Então, nós temos flanges, ó, um flange tubulação entra nesse flange, a outra tubulação entra no outro lado do flange, de outro flange, né, para parafusar um flange no outro,
E entre as duas tubulações e pressionadas por esses dois flanges, vai ficar exatamente uma placa de orifício. Essa placa de orifício aqui, ó, a função dela é restringir a passagem por essa tubulação. Então nós vamos ver mais para frente o que é efetivamente a placa de orifício, mas ela vai restringir o diâmetro da tubulação. Então é como se fosse uma chapa que você bota ali no meio com um furo no meio. Então a tua tubulação vai passar por um furo menor, um diâmetro menor. Logo, vai produzir uma pressão de alta, né, no nosso exemplo aqui na nossa esquerda, e vai produzir uma pressão baixa na nossa direita. Aí o seu transmissor de vazão, né, que é um instrumento discreto montado no campo, ele tem acoplado a ele, né, um elemento sensor de vazão. Então, acoplado a ele tem aqui, ó, elemento sensor de vazão. Também instrumento discreto montado no campo. Então ele vai enviar para o transmissor essa pressão de alta e a pressão de baixa pelas câmaras dele, né? Ele tem duas câmaras, um sensor capacitivo, tem duas placas. Uma placa você vai conectar a pressão de uma câmara, a pressão de alta. A outra placa você vai deixar para a atmosfera, para subtrair a pressão atmosférica, ou você vai colocar na outra câmara para medir a pressão de baixa, né? Ele vai fazer exatamente o ΔP. Então, pela variação de pressão, ele vai proporcionar, vai transmitir uma variação de vazão ao qual é indicada no instrumento discreto montado no painel principal acessível ao operador, do tipo indicador de vazão. Então, ele mede a vazão por pressão diferencial. Faz pressão diferencial e o ΔP ele compara, né, faz uma equivalência, variação de pressão para quanto isso me dá em vazão, né, e transmite sinal de vazão e indica sinal de vazão. Então, partindo-se da equação geral de Bernoulli, conclui-se que a vazão só irá variar em função da raiz de ΔP, pois todos os outros parâmetros serão constantes. Então, a fórmula a princípio de Bernoulli, aquele monte de valores lá, ele não diz que é ideal, né? Então você assume sendo constante. Então, aquela matemática lá vai representar esse valor K aqui. E esse valor K ele vai depender de fatores como a relação entre o orifício e a tubulação, né? O orifício do diâmetro, né, da restrição do tubo, do comprimento e do diâmetro do tubo, característica do fluido, se é óleo, se é água, né? Então esse fator K vai depender desses fatores. Multiplicado pela raiz, né, de ΔP. Guarda essa formulazinha porque nós vamos usar no estudo de caso. Então, ΔP vai ser a diferença entre as pressões, né, montante e ajusante da placa de orifício, né, a pressão de alta e a pressão de baixo. É importante observar que o ΔP varia quadraticamente em função da vazão. Não tem raiz quadrada aqui, ó. Então ele varia quadraticamente em relação à vazão. Então tá aqui a relação, né? Então, a minha variação de pressão, ó, aumentou 25%, então quadraticamente, ó, vai aumentar 50% a minha vazão. Então, aumentou 50% da minha pressão, da medição, ele vai aumentar 70,7% da minha vazão. E assim vai até chegar a 100% da variável medida e respondendo em 100% da variável transmitida. Variável medida pressão, variável transmitida vazão. Então agora vem o estudo de caso, tá? Então, supondo, né, como mostra o diagrama abaixo, supondo, né, que sabe-se que essa malha possui como características, ó, vazão máxima, né, de 10 metros cúbicos por hora, né, e o ΔP, esse dP é ΔP, tá, gente? Esse dP é ΔP.
né, ΔP produzido, né, com essa vazão de 2.500 milímetros de água. Lá na aula sobre variável de processo pressão, nós apresentamos uma unidade de medida, metros de coluna d'água. Essa daí é milímetros de coluna d'água, ok? Então, é a mesma coisa, né? Só está em potência de 10 diferente. Então, vamos lá. A vazão máxima, 10 metros cúbicos por hora. E o ΔP correspondente a essa vazão máxima vai ser 2.500 milímetros de coluna d'água, ok? Então, a gente está falando 100% da variável que está sendo medida em milímetros de coluna d'água e que está respondendo em vazão, ok? Perfeito. Então, como saber, né, o sinal de saída que o transmissor vai transmitir? Se ele está calibrado para pressão, né, a pressão diferencial, então 0% da variável vale quanto? 3 PSI. 100% da variável vale quanto? 15 PSI. Né? Sendo que 100% da variável, que ele vai trabalhar com 15 PSI, medindo 250 milímetros de coluna d'água, significa 10 metros cúbicos por hora em vazão. Perfeito? Então, como saber a saída do transmissor se ele tiver calibrado direitinho, 0% da variável 3 PSI, 100% da variável 15 PSI? Como saber quando a vazão dele tiver em 8, a saída dele estiver transmitindo 8 metros cúbicos por hora? Né? Como saber o sinal do transmissor? Então, vamos lá. Então, determinar o K. Então, pela fórmula da vazão, se você sabe a vazão, e sabe, né, a variação, né, da pressão, você tem quadrática da pressão, você consegue calcular o K. Né? Então, o K vai ser a vazão 10 dividido por a variação lá, 2.500 milímetros de coluna d'água, que vai dar um K igual a 0,2. Perfeito? K é constante, constante não tem unidade de medida. Então, o ΔP você pode calcular, né, a mesma fórmula. Então, o ΔP para essa nova variação, ó, tá vendo? De 8 metros cúbicos, então você tem que calcular o novo ΔP, né? Então, o ΔP vai ser igual a 8 dividido por 2 e o resultado fazer ao quadrado, né? Já que estava a raiz de um lado, virou quadrado do outro. Então, 1.600 milímetros de coluna d'água. Ou seja, o seu mínimo é 0 metro cúbico por hora, que responde a 3 PSI. O seu máximo, né, é 10 metros cúbicos por hora, que corresponde a 15 PSI e em em ΔP, metros cúbicos por hora para 8 metros cúbicos por hora, vai produzir, né, 1.600, vai ter uma queda, né, de 2.500 milímetros de coluna d'água para 1.600 milímetros de coluna d'água. Outra forma, né, de calcular esse D de delta, vou colocar assim para não confundir. Então, a outra forma de fazer o mesmo cálculo, né, é com base na pressão de saída do transmissor de vazão. Né? Então, vamos chamar de PFT e saída FT, né, transmissor de vazão. Então, como é que vai ser a sua matemática? Você vai pegar o valor medido da variação de pressão, o ΔP, né, da entrada, vai dividir pelo span da entrada dele, multiplicar pelo span da saída, né, e somar mais o zero em PSI, lá, o zero da saída do instrumento, que é o 3. Então, vamos lá. O valor medido no momento de 8 metros cúbicos por hora vai ser 1.600, correto? Então, a saída. O valor medido, desculpa. Então, por 2.500, que foi o ΔP produzido
na entrada, né? O span. Né? ΔP não é o span, não é o final menos o inicial. Vezes 12, ó, span de saída do transmissor de vazão. Qual é o range dele? Né? O range não é de 3 a 15? Né? Aqui, ó. O range não é de 3 a 15 PSI? Então o span dele vai ser final menos inicial, vai dar 12 PSI. E o 0% dele vai dar 3 PSI. Né? Então, opa, aqui. Então, o span dele, né? 15 menos 3, 12. E aqui o zero da saída, que é os 3 PSI. Vai nos dar 10,68 PSI. Tá? Então, a outra forma de calcular é mais simples. Essa aqui, tá vendo? Ela dá uma volta um pouco maior. A outra forma, a gente já faz o seguinte, ó. Sabemos o range do instrumento, o span do instrumento, o zero do instrumento, que é 3 PSI. Bom, se 10 metros cúbicos por hora é 100% da variável, então 8 metros cúbicos por hora vai equivaler a 80% da variável, correto? Então, usando a mesma fórmula, a gente calcula o ΔP. Se ele está raiz de um lado, vira quadrado do outro. Né? Então, vai dar os 80% dividido, né, pelos 10 metros cúbicos por hora, então 80 por 10. Resultado ao quadrado vai dar 64, né, que significa 64%. Perfeito? Agora, quanto vale 64%? Então, vamos para a equação, né, da pressão do transmissor de vazão. Então, ΔP dividido por 100, para retirar esse porcentagem, vezes o span, que está aqui, ó, 12 PSI, e o resultado mais 0% da variável, que é o nosso 3 PSI. Então, 64 dividido por 100, 0,64, vezes o span, e o resultado mais 3. Vai dar os 10,68 PSI, igual, né, ao método anterior de se fazer. Então, muito mais simples. Professor, é Oi, para mostrar. pode repetir? Deu falha, é isso? Eu não estou ouvindo, galera. Deu falha? Tem momentos que congela, aí aparece você duas vezes. Inclusive, você está aqui agora, para mim, estou vendo você, e ao mesmo tempo com você com a mão no queixo. Tá muito esquisito. E eu não estou vendo o slide, só tá assistindo você. É para aparecer o slide ou é para aparecer você? Não, para aparecer o slide. O slide não está aparecendo. Tá. Só você. Só um momento que eu despartilhei a tela, vou partilhar novamente. Só um momento. Aconteceu isso também com a turma anterior. E agora, tá vendo o meu slide? Agora o slide está aparecendo. Perfeito, obrigado. Se acontecer de novo, me avisa. Então, estávamos aqui. Ó. Então, é uma forma muito mais simples de calcular esse estudo de caso. Né? Então, a saída do transmissor, ele está enviando, se ele está enviando 8 metros cúbicos por hora, isso significa que ele, em PSI, de 3 a 15 PSI, ele está mandando 10,68 PSI. Então, ele está medindo essa variação de pressão, 10,68 PSI, e está respondendo, está indicando 8 metros cúbicos por hora. Né? Onde 8 metros cúbicos por hora equivale aos nossos... Não, preciso corrigir aqui. 1.600 milímetros de água. 2.500 era se fossem 10 metros cúbicos por hora. Né? Então, 8 metros cúbicos por hora ele corresponde a 1.600 milímetros de água. Tá? Então, ele está medindo uma variação de 10,68 PSI
entre pressão máxima menos a pressão mínima e está indicando 8 metros cúbicos por hora, que isso equivale a 1.600, né, milímetros de coluna d'água. Ok? Bom, vamos falar agora sobre a placa de orifício que eu tinha citado anteriormente. Bom, dos dispositivos inseridos numa tubulação, para se criar uma pressão diferencial, né, o mais simples e mais comum é a placa de orifício. Só que nós vimos que ela dá uma perda de energia muito grande, né, 40% a 80%. Uma perda de pressão, né, uma queda de pressão na linha. Depois se recupera, mas naquele momento ali ele faz uma queda muito grande. Então, a placa de orifício consiste precisamente numa placa perfurada, né, com furo no meio, como vocês podem ver na sua esquerda inferior, ao qual é instalada perpendicularmente ao eixo da tubulação, né? Então, a sua tubulação atarracha nesse flange aqui, continua atarrachada no flange do outro lado. Então, esse furo vai proporcionar uma câmara alta de um lado, de pressão alta, e uma câmara de pressão baixa do outro. Bom, é essencial que as bordas do orifício estejam sempre perfeitas, pois se ficarem precisas ou corroídas pelo fluido, né, a precisão da medição será comprometida, obviamente, porque vai ter vazão, né, para ter perda de energia. Costumeiramente, é fabricada de aço inox, monel, latão, dependendo do fluido, né? Então, vantagens dela: fácil implantação, econômico, não é caro, construção simples, manutenção, troca simples, só que a perda de carga dela é alta e a rangeabilidade dela é muito baixa. A título de curiosidade, né, que eu já trabalhei com essas placas, elas são muito polidas, muito polidas, elas escorregam muito, exatamente para reduzir o atrito no momento do impacto. Então, os tipos de bordas, né? Você tem a borda quadrada, do furo dela, tem a borda arredondada, para aumentar o escoamento, e tem a borda com entrada cônica, que o objetivo não é nem melhorar o escoamento, o objetivo é ter um retorno de pressão. Ele vai baixar, mas não vai baixar tanto, ele já vai começar a abrir ali. Então ele já começa a dar uma elevação, ele baixa muito para passar pelo furo, mas ele aumenta a pressão mais rápido na linha depois. Tá? Então, imagem delas. Então, ela não parafusa na tubulação, tá vendo? O flange que é parafuso um no outro e pressiona ela e a tubulação atarracha no flange. Então, os tipos de orifício, né, dessas placas. Tem o tipo concêntrico, né, literalmente o furo é no meio da placa. Então, muito utilizado para líquidos, gases e vapor que não contenham sólidos ou partículas sólidas, ou uma solução pastosa, né? Tem o excêntrico, que ele é mais para baixo, então quando pega a tubulação aqui, ó, ele vai ficar o furo mais para baixo. É exatamente quando você possui fluido que tem partículas sólidas, né? Que deixa mais maçudo, né? O elemento que vai passar por ali. Vai ficar posicionado sempre na parte de baixo do tubo. E tem o orifício segmental, né? Que é quando a porcentagem de sólido ainda é maior ainda, tá vendo? Então, além de ser excêntrico, né, ele é bem maior, esse furo, né, para poder passar o fluido restringindo parte dele. Porque a ideia de restringir é você produzir exatamente uma diferença de pressão. Então, exemplo do flange, né? Você vem com a tubulação aqui, encaixa num flange, né? A placa de orifício fica aqui no meio, então ela vai restringir a passagem aqui no meio. E você tem outro flange aqui, ao qual você conecta outra tubulação, encostando na placa de orifício. Então, a instalação das tomadas em flanges, né? As tomadas de pressão alta e baixa você pode pegar na tubulação, que não é comum, como pode já ir direto no flange, né? Que já é preparado para isso. Então, aqui, tá vendo? Aparafusado no flange. Parafusado no flange. Aparafusado no flange. Tá vendo? Dos dois lados. Ó.
E quando a tomada não é no flange, quando a tomada é na própria tubulação, chamamos de 1/2D, D e 1/2D. Então tá vendo? Ele não parafusa no flange. Esse aqui, ó, parafusa no flange. Esse aqui não, parafusa na tubulação. O flange é pura e exclusivamente para prender a placa de orifício. O orifício integrado ao transmissor. O elemento sensor está aqui, ó, embaixo, então o flange está conectado direto, né, ao elemento sensor, que está conectado direto ao elemento transmissor. Então, esse dispositivo acima é o transmissor, esse dispositivo que está agarrado aqui, ó, é o sensor, né, está para trás da tubulação, e esse aqui é o flange que está conectado à tubulação. Até agora, alguma dúvida, galera? A gente vai entrar agora em outros tipos, né, de redutores. Tá direitinho, né? Não tem... A turma é que tá bastante ausente, né? Tá todo mundo enxergando a minha tela, beleza. Bom, vamos lá. O tubo Venturi, né? Ele vai combinar dentro. Ele vai combinar dentro de uma unidade simples, tá vendo ali? Ó, é um dispositivo simples, né? Ele tem o flange dos dois lados, você conectar suas tubulações. Então, ele mesmo não é uma placa de orifício. Ele já é um redutor de tubulação e depois volta para o diâmetro da tubulação normal. Isso é o tubo Venturi, né? Ele reduz o diâmetro aqui, ó, e depois ele volta com o diâmetro normal da tubulação. Você vai parafusar ali e a tua linha seguir. Então, somente nesse momento de restrição é que ele vai ter a perda de carga, né? Então, o propósito do tubo Venturi é acelerar, né, o fluido e temporariamente baixar a pressão estática. A recuperação de pressão vai ser bastante eficiente, né, como pode ser visto na figura ao lado aqui. Ó. Ele perdeu pressão, né, câmara de baixa, aumentou gradativamente a sua pressão até H3, ó, até chegar à pressão máxima dele. Né? Então, a tua variação de pressão vai ser a tua câmara de alta menos a câmara de baixa. Perfeito? O H1 ele está referenciado aqui ó, como uma pressão alta, tá vendo? Então, menos a pressão que vai proporcionar nessa passagem aqui do tubo Venturi. Então, aqui, ó, o Venturi produz um diferencial, um ΔP, esse exemplo aí está ΔH, né? Mas um ΔP menor do que o diferencial da placa de orifício, né? Para uma mesma vazão com diâmetro igual à garganta. Né? Mas vai produzir um ΔP menor. Porque na saída dele já começa a aumentar logo a pressão para estabilizar a rede. Em geral, utilizam-se, né, 4 furos espaçados de 90 graus, né, em torno do tubo para fazer a tomada de pressão. Eles são ligados por meio de um anel chamado de anel piezométrico, né, que é destinado para obter a média dessas pressões. Então, o que acontece? Um cristal piezométrico, ele é um cristalzinho que, quando você pressiona diferentemente, né, as câmaras dele, ele vai proporcionar uma variação de tensão. Por exemplo, se fosse piezoelétrico, né, piezométrico, ele produz uma variação do diâmetro dele, da dilatação dele. Então a gente consegue ver os detalhes da construção aqui, ó. E os modelos, né? Se for tubulação cilíndrica ou se for tubulação quadrada ou retangular. Então, o exemplo dos detalhes, tá vendo? O diâmetro interno, o diâmetro da garganta, localização da tomada de impulsão, né? Então, uma série de itens aqui para fazer com que a tubulação seja restringida, aumente a pressão nessa passagem, né? E depois dela ele vai aumentando o diâmetro da tubulação, reduz o diâmetro nessa passagem, né? Aumenta a pressão antes, reduz o diâmetro na passagem, depois aumenta o diâmetro da tubulação para voltar a aumentar a pressão novamente. Então, o tubo Venturi é instalado, né, num processo,
né? No caso aqui, para medição de vazão de gás, ó, tá vendo? Vem a tubulação, restringe, volta a aumentar novamente. Tá vendo? Vem a tubulação, restringe, volta a aumentar novamente. Ó. Aí as tubulaçõezinhas aqui, ó, mandando pressão de alta e de baixa, ó, tá vendo aqui? Ó? Pressão de alta e pressão de baixa. Ó. Depende de onde vem para onde vai, né? Tá vendo aqui, ó, antes e depois, ó, tá vendo? Aí retira para ter uma ideia do quanto de vazão está passando. Tem, né, o medidor do tipo bocal, né? É uma espécie de, vamos lá, a placa de orifício é aquela placa e ela deixa um furo no meio, né? O tubo Venturi, ele tem o furo no meio e ele vai aumentando para o diâmetro da tubulação, para ir aumentando gradativamente. O bocal, ao invés de ter o furo do meio, ou ao invés de aumentando gradativamente, a tubulação já instala direto ali, né? Então tá vendo aqui, ó, fez a curva, já distribui. Então nesse momento aqui você vai ter o diâmetro menor, o diâmetro maior, ele vai fazer a diferença dos diâmetros, né? E daqui para frente ele vai preenchendo a tubulação e vai estabilizando a linha novamente, né? E o bocal de ASME, né, ele vai ter o diâmetro diferenciado, exatamente, curvatura diferenciada também, exatamente para ter uma menor diferença de pressão e uma menor perda de carga também. Aí o transmissor diferencial, que eu tinha comentado com vocês, né? Vamos primeiro aqui, para medição por pressão diferencial. Então, é o que você manda de informação para esse cara. Todos esses tipos, os bocais, orifício, placa de orifício com flange, Venturi com cone curto, ou Venturi com cone longo, ou tubo de Dow, né? Todos eles vão ter aqueles dois conectores de tubulação, né? Para você poder jogar, enviar essa diferença de pressão para um transmissor de pressão diferencial. E essas tubulações elas vão conectar exatamente nesses orifícios do meio aqui, ó. Aqui está um flange, né, para você usar. Capacitiva. Os orifícios do outro lado não está tapado aqui, ó, você está usando um orifício lá. Você pode tapar um deles. Oi, perdão? Tinha travado, professor. Travou a tela? Mas está aparecendo. Travou tudo. Travou áudio, travou tudo. Mas está aparecendo aqui a minha tela ou não? O slide está aparecendo. Você também. Só que você está aparecendo duplicado. Tá, então. Numa imagem você mexe, na outra você está congelada. Deixa eu despartilhar e partilhar novamente depois. Isso pode ser a minha conexão de internet, que por mais que ela seja via cabo, né, e eu não estou usando Wi-Fi, eu conectei cabo lá e trouxe, né? Mas a taxa de upload deve estar baixa hoje. Isso aconteceu com a outra turma também. Só um momento para ver se estabiliza. O que vocês estão vendo agora? Vemos o transmissor de pressão diferencial. E o quadro, né, Beleza, de 0 a 100%. Então, mas tá direitinho mostrando na minha tela ou tá... Tá direitinho mostrando o slide e você embaixo. Perfeito. Então vou dar continuidade. Eu vou repetir um pouco aqui. Bom, transmissor é somente essa peça aqui de cima, tá? Aqui embaixo está o elemento sensor dele, que é um elemento sensor capacitivo, geralmente. Então, o capacitor, o elemento capacitivo, eles são duas placas. Então, cada placa, ao ser pressionada, vai produzir uma variação de capacitância. E essa variação é que o transmissor entende. Ou seja, se você pressurizar as placas com diferentes pressões, ela vai informar essa variação. Tá? Então, esses dois parafusos aqui da esquerda dele, da nossa esquerda, aliás, da direita dele, você acessa uma placa. E os dois parafusos do outro lado você acessa a outra placa. Tá?
Então você pode tranquilamente vedar um desses parafusos e só usar um parafuso para cá e outro para lá, essa tubulação. Tá? Então, quando você aplica pressões diferenciais, né, ele vai produzir o cálculo matemático de ΔP e vai informar aqui em cima, né, a tua variável de processo variando conforme, né, o ΔP produzido nessas laterais aqui. Então, todos os tipos, né, de orifícios de restrição que nós vimos, placa de orifício, bocal, tubo Venturi, seja ele cone curto ou cone longo, ou tubo de Doll, todos esses modelos, né, eles vão produzir pressão de alta, pressão de baixa. Essas duas tubulações ou mangueiras, você vai jogar uma para o lado direito dele, que é o nosso lado esquerdo, e outro para o lado esquerdo dele, que é o nosso lado direito. Ok? Bom, o tubo de Pitot, né, é um tubo de duas aberturas. Né? Ele mede a vazão através da velocidade detectada no ponto da tubulação aqui. Ó. Então ele tem o orifício de impacto, tem o orifício estático. Essa variação aqui, ó, ele vai informar a pressão estática e a pressão de impacto naquele momento. Então ele é um tubo de duas, né, com duas aberturas, né, em suas extremidades isoladas entre si. Uma informa aqui e a outra informa aqui em cima, né? O orifício estático e o orifício de impacto. Sendo que uma está colocada na direção da corrente do fluido, né? Tá aqui, ó, e a outra está 90 graus. Né? Uma está 180 graus, está na direção do fluido, a outra está 90 graus. Né? E essa diferença de pressão, uma a 180 graus, outra a 90 graus, essa diferença de pressão é que ele vai informar como diferença de vazão, o ΔP. Então ele vai produzir um ΔP entre o de impacto e o de pressão estática. Tá? Então ele é o cara responsável pelaquela pressão dinâmica que nós vimos lá na aula sobre variável de processo pressão, que tinha um tipo de pressão que era dinâmica. Nós vimos pressão estática, né, com o princípio, né, de Pascal. Vimos a pressão dinâmica e a pressão total, que era a soma da pressão estática com a pressão dinâmica. Né? Então, se você pegar a pressão total menos a estática, vai sobrar, obviamente, a dinâmica. Né? E a pressão dinâmica ela pode ser calculada, né, com o peso específico do fluido, que é a letra grega ρ, né, vezes a velocidade do ponto, né, do fluido no ponto de medição naquele momento, ao quadrado, dividido sobre 2 vezes a aceleração da gravidade. Tá? Então você pode calcular a velocidade do fluido no ponto de medição exatamente pegando o coeficiente do material, do peso específico do fluido, a pressão dinâmica dele, né, a estática menos a total, vezes 2 vezes o ponto de gravidade. Ao se determinar, né, a velocidade de um fluido em um duto, sabe-se que ao centro deste, a velocidade vai ser máxima. Né? Ao centro, né, do duto do fluido, aqui no meio, a velocidade vai ser máxima. Por isso que esse tubo pega aqui, ó, bem no meio. Então, para saber qual é a média, né, a média de velocidade, porque ele pega a máxima no meio. Então, para saber a média, é necessário usar um fator K, que é determinado em função do número de Reynolds e da rugosidade da tubulação. Já sabemos calcular o número de Reynolds, pelo menos. Então, a média vai ser a velocidade máxima vezes a constante K, né? Que vai ser igual, ou seja, a velocidade máxima está aqui. Ó. Então, a gente vai substituir, né, o raiz de pressão dinâmica vezes 2 vezes a gravidade dividido sobre o peso específico do fluido. Isso tudo vezes o K, que é uma função entre o número de Reynolds e a rugosidade da tubulação. Pô, mas eu não sei o K, quero descobrir o K. Não tem problema. Você vai fazer o valor médio dividido sobre o valor máximo. Então, o valor médio, você faz uma média de várias medições. O exemplo aqui, ó, 10 velocidades. Eu medi 10 velocidades diferentes, fiz uma média entre elas e dividi sobre a velocidade máxima.
Aí você acha qual é a sua constante. Achou a sua constante, dali para frente, todos os casos você pode multiplicar pela pressão, pela velocidade máxima, que você já vai saber qual vai ser a velocidade média. Tá? Você faz um ensaio, você pega 10 velocidades para você calcular, né, a constante, e dali para frente você só usa o valor da constante que você calculou. Bom, a outra categoria, né, para os medidores volumétricos, eu destaquei o rotâmetro. O rotâmetro, né, ele é um dispositivo, né, basicamente cilíndrico. Então você tem a conexão de entrada dele e a conexão de saída dele. Né? Então o seu fluido, se ele for um fluido com limite mínimo de vazão, esse flutuador aqui, ó, que é um obturador, ele vai estar lá embaixo. Então ele vai passar pouco fluido por aqui. Ó. É o limite mínimo da vazão. Quanto maior for a vazão, mais ele movimenta esse flutuador. Até chegar no ponto máximo de vazão que ele vai escoar pelas laterais. Né? E esse flutuador, você visivelmente consegue enxergar esse flutuador pelo um display de vidro, por exemplo, né, ou de acrílico. Você consegue ver esse flutuador. E nesse display vai estar descrito qual é a vazão dele, se é galão por minuto, se é litro por minuto, por hora, né? Vai estar descrito no visor. Né? E você vê o obturador, né, o flutuador, flutuando literalmente, né, nesse medidor. Então, tipos de flutuadores diferentes, ó, tá vendo? E imagem deles, ó. Então, esse modelo aqui é o mais utilizado em indústria, tá? Então, aqui na frente, ó, existe um vidrinho aqui, ou um acrílico, talvez. Né? O fluido passa direto, você vê o fluido passando e você vê o obturador ali no meio. Né? Então, você vê o obturador ali no meio e dá para perceber aqui pela imagem. Ó. Fica um bar gráfico aqui, ó, que é exatamente com as medidas de vazão que você vai indicar. Esses tipos de medidores aqui, ó, eles são conectados embaixo e em cima. Né? E ele é totalmente de acrílico. Né? E você tem aqui o bar gráfico dele, ele tem um obturadorzinho que ele vai indicando, flutuando e indicando a medição. Ok? Bom, galera, essa, né, é a informação que eu trouxe para vocês sobre medição de vazão, tá? Existem mais uma infinidade de medidores de vazão. Só que se vocês forem cair num ambiente industrial, né, atender a sua engenharia para o ambiente industrial, esses tipos de medidores que eu apresentei a vocês, com certeza vocês vão esbarrar. Você vai ver disponível lá para você, sem sombra de dúvidas. Tá? Então eu destaquei somente, né, os mais importantes. Tá bem, galera?